Boa noite, me chamo Levi Freitas e no vídeo de hoje irei mostrar o projeto que eu desenvolvi para solucionar a atividade proposta. Pois bem, na atividade dessa vez foi pedido para que a gente fizesse um programa que atuasse em uma das áreas sugeridas. Eu escolhi a área da automação domiciliar e da agricultura, dando continuidade ao projeto do Green Life. Ele é um sistema de monitoramento de temperatura e umidade para plantas caseiras. E como que é feito esse monitoramento? Através do nosso joystick e do sensor de temperatura interna da nossa placa, o meu programa pode atuar em dois modos, o modo manual e o modo automático. No modo automático ele faz o sensor de temperatura para a leitura de temperatura, e no modo manual o eixo Y e X são controlados pelo joystick e eles representam a temperatura e a umidade. E como que isso acontece? Bem, vamos ao que interessa. Como que isso se diferencia dos últimos projetos que a gente fez? Na última versão do meu projeto ele estava usando o protocolo de comunicação HTTP e dessa vez eu fiz uma implementação pelo protocolo MQTT. E o código foi estruturado da seguinte maneira: ele possui 3 blocos. O bloco principal que nos interessa é o bloco referente à comunicação MQTT, que ele faz todo o processo de mapeamento das publishes e das leituras, né? Porque no protocolo MQTT você também pode receber dados e publicar nos seus tópicos. Então eu faço a declaração de todos os tópicos que foram utilizados. Eu utilizei o tópico de temperatura, umidade, o modo em que o programa está funcionando e se o alarme foi ou não disparado. Vamos mostrar como que ele está funcionando, que isso vai deixar as coisas um pouco mais claras. Pois bem, vamos controlar um pouco aqui a luz. Pronto. Como podemos ver, a nossa placa faz a leitura dos dados e exibição. Faz a leitura dos dados e exibição fisicamente. A gente tem a planta aqui representando. Ela atualmente está tentando desenhar uma planta com a cor verde, mas se você mudar para o modo... Está no modo automático. Se você mudar para o modo manual, você consegue interferir em como que a planta se comporta. Aqui ela está com calor, aqui ela está com frio e no estado normal ela fica normal. E se você extrapolar os dois limites, tanto de temperatura quanto de umidade, o botão de alerta pisca e em 5 segundos o alarme é disparado. Você pode apertar o botão A e ele é desarmado. Mas agora, no que diz respeito à comunicação MQTT, eu vou mostrar aqui o nosso IoT Panel, que faz o controle dessas variáveis. Aqui a gente tem dois gráficos, o de temperatura e o de umidade, que, como a gente está no modo manual, o de temperatura está fazendo a leitura pelo sensor interno de temperatura da nossa placa e o de umidade está utilizando o joystick. Mas se a gente vir aqui e mudar para o modo automático, dá para perceber que ele aumenta, né? Porque ele passou a usar o da placa, ao invés de usar a leitura do joystick, que no momento está neutra. E se a gente... Olha, ele está no modo... Deixa eu trazer a placa para facilitar a visão. Ele está no modo automático. E a gente pode ver que aqui também, se a gente mudar, a mudança ocorre aqui também. E a gente pode perceber a temperatura mudando entre o sensor. Agora está no manual, está no analógico, o joystick. Mas se a gente mudar para o automático, ela vai aumentar, porque é o sensor de temperatura de verdade da placa. E o LED está amarelo. O que isso quer dizer? Quer dizer que um dos dois pontos está fora do limite, que no caso é o da temperatura. E a gente pode conferir a mensagem tanto no nosso panel, quanto também via comunicação serial. Se a gente vir aqui no nosso serial, colocar a porta da nossa placa, a gente consegue ver aqui que a mesma mensagem é enviada com os mesmos valores. Isso aqui está sendo feito com base num alarme que é solicitado a cada 5 segundos. E aqui a gente tem o controle dos dados, eles vão atualizando a cada 1 segundo. Então, a utilização do protocolo MQTT possibilitou que fosse feito uma avaliação dos dados de forma contínua com a maior facilidade em relação ao protocolo HTTP. E a gente pode ver aqui que o alarme está desligado. Se a gente for para o modo manual, a placa vai responder. E se a gente induzir uma leitura de erro dos dois, quando o alarme disparar, aqui a gente tem o nosso feedback das leituras. E quando eu apertar o botão, tudo volta ao normal. Pois bem, essa foi a minha solução. Mais um detalhe que eu gostaria de comentar é que o nosso broker está sendo utilizado aqui no nosso dispositivo Android. Ele faz o registro de todos os aparelhos que se conectam. No momento a gente tem 2 aparelhos conectados,